Boa tarde a todos e a todas. A gente já está caminhando para o final do nosso Congresso Ambiental. Hoje é o último período, temos mais 2 sessões. Eu tenho a imensa satisfação de ter aqui me acompanhando a doutora Simone Nogueira, que é sócia da área ambiental do escritório Siqueira Castro e que acompanha a Viex desde o início. Eu não vou falar quanto tempo, senão eu vou entregar a minha idade, mas a Viex se constituiu em 2008 e a Simone já estava lá acreditando desde quando a gente não era nada. Acabando de sair da faculdade, né, em 2008, a Simone. E postando na gente. Agora tenho a satisfação, a Simone estava no segunda-feira de manhã com a gente na abertura do LASE e agora está com a gente aqui na última tarde do Congresso Ambiental. Então participa com a gente de ponta a ponta e muito gentilmente aceitou o nosso convite para moderar e contextualizar essa sessão que vai tratar da cadeia de resíduos sólidos urbanos. E obrigado, então, mais uma vez, por estar do nosso lado. É sempre uma satisfação estar com você e com Siqueira Castro. Eu vou passar a palavra agora a Simone e, deixa à vontade, ela vai apresentar quem é o elenco de oradores que compôs esse painel e que a Simone também ajudou a gente a constituir. Oi, Rodrigo, obrigada. Estou muito à vontade aqui, acho que vai passando o tempo, a gente percebe que é um evento entre amigos, né? Então, a gente começa a ter mais abertura para expor as ideias e as sugestões, e desde sempre peço para participar por esse painel de resíduos, que é uma área que eu gosto e atuo há muitos anos, e que eu tenho o prazer de estar sempre entre amigos, né? E é muito gratificante para mim moderar esse painel, com a presença do Carlos Filho, que é o diretor-presidente da Abrelp, que a gente acho que se vê quase que mensalmente, né, Carlos, em algum evento. Na semana passada eu tive o prazer de ouvi-lo no aniversário da BLP de 50 anos, que eu sou diretora, e ele abrilhantou a gente com as palavras. Tem a presença hoje do Tiago Trentinella, que eu não conheço pessoalmente, que foi convidado do meu grande amigo Walter, então eu já disse que eu nem precisava conhecer, que eu já sei que é uma pessoa muito interessante e que vai colocar uma experiência dele importante para a gente ouvir aqui. Ele é pós-doutorando lá do Direito da USP. E o Bruno Caldas, que é o gerente da Batri, a empresa do Grupo Solvi, que é meu cliente, meu amigo, e que eu tenho um prazer enorme sempre de ouvir o que ele tem a acrescentar, amigo de batalha, né, Bruno? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez agradecendo. Eu sempre fico triste que é o final do Congresso, mas o ano que vem a gente vai estar presencial, com certeza, e aí vai ser mais divertido ainda, mas esse ano, com toda essa dificuldade, a gente já sentiu um prazer enorme de estar junto. Eu só queria comentar um pouquinho, só para colocar essa questão, eu queria ouvir, vou fazer a ordem exatamente como eu apresentei, o Carlos, o Tiago e o Bruno. Eu queria só colocar a minha visão dos últimos, especialmente desse último ano. Eu acho que a questão da crise que a gente já estava vivendo desde 18, 19, que a gente estava tentando levantar em 19, e especialmente abalou o nosso setor de resíduos. Se a gente não caiu em 19, agora em 20 está difícil, né, Carlos, da gente continuar seguindo em frente, porque o setor de resíduos, as empresas estão com muita dificuldade, né, na questão de receber dos órgãos públicos. O serviço é um serviço muito caro, muito custoso, e a gente percebe que muita coisa do que a gente evoluiu nos primeiros anos da política de resíduos, infelizmente, a gente retrocedeu. E isso só faz a gente estar mais aguerrido para os próximos anos, a gente conseguir retomar tudo que a gente perdeu e avançar. Eu acho que a gente tem, especialmente na parte de erradicação dos lixões, uma missão fundamental, que é virar esse jogo e mostrar que a gente tem essa capacidade de resolver o problema, apesar da nossa dificuldade de localização, né, dos ateus, e agora eu vou comentar um pouquinho no final, na minha fala final, sobre o problema maior, especialmente da parte jurídica que a gente tem enfrentado e que eu sei, pelos clientes e pela minha atividade do dia a dia, o quanto é difícil a gente achar um lugar sem APP para colocar aterro.
Então, é uma dificuldade que eu tenho vivenciado na prática, porque eu tive o privilégio de ser contratada para essa defesa no Supremo, mas a gente tem que perceber que a nossa batalha nunca é a mais leve. Eu acho que de todos os setores que eu atuo na área ambiental, o setor de resíduos é o que realmente mais precisa de apoio, porque a questão jurídica, normalmente, ela é complexa, desde a sua modelagem, né, da parte inicial da sua estrutura, até as soluções mais óbvias, como esse problema ambiental que a gente teve muito grande aí no Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria ouvir o que vocês três têm a dizer, de uma maneira geral, dentro dos temas, mas se puderem comentar alguma coisa, especialmente sobre esse período mais crítico que a gente tem vivenciado, e o que vocês estão imaginando para essa virada de jogo aí, que a gente está imaginando que 21 vai ser um ano um pouco mais de batalha, um pouco mais fácil, né? Que eu acho que esse ano realmente a gente apanhou só, né, Carlos? Estamos aqui de pé, não sei nem como. Mas é isso aí, eu vou passar a palavra para o Carlos Filho e em seguida a gente depois faz a sequência. Obrigada. Obrigado, Simone, obrigado ao Rodrigo pelo convite de participar com vocês de mais essa edição do Congresso e realmente parabenizar toda a organização, os apoiadores, por colocar esse Congresso altamente técnico e de excelente conteúdo de pé, mesmo diante de todas essas dificuldades que estamos passando esse ano. Não à toa, estamos aqui com uma participação remota, então, à distância, mas sempre juntos e sempre acompanhando a cada ano a importância que o Congresso ganha e que a gente realmente tem a satisfação aí, como a Simone disse, de compartilhar com os amigos, de nos vermos para debatermos essas ideias, essas perspectivas. E o setor de resíduos sólidos, ele tem algumas peculiaridades, algumas particularidades. Até eu tive como a Simone mencionou, eu tive a honra e a satisfação de contar um pouco na semana passada, durante o Jubileu de Ouro da ABLP, algumas perspectivas futuras para esse setor, a partir de uma ótica da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, a qual eu tive a alegria de ser eleito presidente para estes próximos 2 anos. Então, trazendo neste evento da ABLP um pouco dessas tendências que a gente observa no mundo e que muitas delas também se replicam aqui no Brasil. Um dos pontos que é importante a gente colocar é justamente que durante esta pandemia o caráter de essencialidade dos serviços de limpeza urbana ficou ainda mais latente. Praticamente todos os países acabaram elevando esta categoria à condição dos serviços essenciais, e nós não vimos, podemos olhar, buscar, pesquisar aí pela internet, nós não vimos realmente nenhum problema acontecer em termos de gestão de resíduos sólidos durante a pandemia. E isso é um dos fatores que realmente contribuiu para a própria organização das cidades, até porque esses serviços, juntamente com os serviços de saúde, de acordo com a OMS, são a principal barreira sanitária para evitar aí a disseminação, não apenas da questão da Covid-19, mas de uma série de outras pandemias e epidemias. Então, nós precisamos realmente acompanhar a importância desse nosso setor e dar o devido valor que muitas vezes nós não vemos. Para contextualizar um pouco a situação do Brasil, a ABRELP publica anualmente o panorama dos resíduos sólidos no Brasil desde 2003. Nós temos a cada ano uma nova edição, e aqui
eu já dou um spoiler em primeira mão durante o Congresso de que a próxima edição, a edição do Panorama 2020, já está praticamente pronta. Vamos lançar nas próximas semanas, aí para realmente, nesse sentido do que a Simone colocou, dar essa visão geral sobre o setor no país. E o que nós precisamos entender, e eu queria trazer para pontuar nessa nossa discussão, apenas nessa intervenção inicial, é justamente o dado atual que nós temos, é que o Brasil gera 79 milhões de toneladas por ano, é uma geração em crescimento, é uma geração que indica que, mantido o ritmo, nós teremos 100 milhões de toneladas sendo gerados em 2030, portanto, nessa tendência de desenvolvimento econômico, trazendo uma maior geração, e os nossos desafios são enormes. Se nós compararmos o Brasil com países da mesma faixa de renda e mesmo grau de desenvolvimento que o nosso, em termos, por exemplo, de cobertura de coleta, esses países têm um índice médio de 90% e no Brasil de 92%. Em termos de destinação adequada, estes países têm um índice de 70% e o Brasil um índice de 59%. E em termos de valorização de resíduos sólidos, esses países têm um índice médio de 16% e o Brasil de 4%. Este nosso índice de destinação inadequada, em que mais de 30 milhões de toneladas por ano vão para locais irregulares, afeta a saúde de 77 milhões e meio de brasileiros e tem um custo ambiental e de saúde de $1 bilhão por ano. Então, este é o tamanho do nosso desafio. É aí que nós precisamos justamente dedicar as nossas atenções. Não só para cuidar da saúde das pessoas, porque nós não estamos apenas brincando de poluir o meio ambiente. Nós estamos justamente afetando a vida e a saúde de milhões de brasileiros com um custo enorme para os orçamentos. Mas aí eu queria trazer, Simone, como você colocou no início da discussão, nós temos alguns pilares para avançar. Nós temos a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, completou 10 anos, agora no último mês de agosto, que trouxe os princípios, que trouxe as definições, que trouxe novos conceitos e novas sistemáticas para a gestão de resíduos sólidos e, principalmente, que inovou com aquela indicação da ordem de prioridade de ações que deve ser seguida para que a gente tenha uma maior recuperação dos resíduos e apenas os rejeitos tenham à disposição final. Então, o problema não é continuar ou não continuar com lixões a céu aberto. O problema, ou vamos dizer assim, o desafio e a oportunidade é conseguirmos implementar esse sistema previsto na lei de 2010, em que disposição final é para rejeito e precisamos de todo um sistema para recuperar, reciclar, tratar dos resíduos sólidos. Temos em conjunto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, agora, recém também reformado, o marco legal do saneamento básico, em que a lei aprovada em julho trouxe de uma forma muito clara alguns pontos que nós sentíamos falta desde 2010 na questão da prestação desses serviços de limpeza urbana, dizendo que esses serviços devem ser prestados com base em princípios fundamentais da universalização, da integralidade, da conservação de recursos naturais, da proteção da saúde pública e do meio ambiente e com sustentabilidade econômico-financeira. Este é um ponto que o novo marco do saneamento trouxe e estabeleceu um prazo, de que os titulares, no nosso caso, então, municípios, devem assegurar obrigatoriamente a sustentabilidade econômico-financeira desses serviços até julho de 2021, no prazo de 12 meses da lei. E nós temos justamente um ponto também abordado logo na abertura, de que um dos grandes entraves do setor avançar é justamente a questão da inadimplência.
Poucos municípios cobram algum valor pelos serviços de limpeza urbana, pela gestão de resíduos. Aqueles que cobram, cobram mal, não arrecadam sequer os custos mínimos para cobrir os serviços básicos. E aí chegamos a uma dívida das prefeituras com os operadores de 18 bilhões de reais, num setor que movimenta 27 bilhões por ano. Então, nós precisamos encaminhar. E, juntamente com essa questão da sustentabilidade econômica e financeira, nós temos um novo marco do saneamento estabelecendo que a prestação desses serviços deve ser feita através de seleção competitiva do operador e indicando de que esses contratos ou essa contratação deve ser por meio de concessão. Portanto, contratos de longo prazo que permitem que os investimentos necessários sejam feitos. E, por fim, a lei trouxe o ponto da regulação. E este é um tema que eu vejo que nós precisamos nos debruçar para justamente conseguir ter as bases de uma regulação adequada para esse nosso setor. Porque o pior que pode acontecer é termos uma regulação que venha a criar mais entraves, mais dificuldades, ou que seja distante da realidade. Uma regulação que não condiza com a dinâmica dos serviços públicos prestados no Brasil. E para finalizar, trazendo um pouco mais de tempero em tudo isso, nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, que foi submetido à consulta pública e a audiências públicas entre o mês de julho e novembro último. Nós tivemos o prazer de, em cooperação técnica com o Ministério, elaborar esse documento, que vai dar as diretrizes para os próximos 20 anos no país. Então, é um documento que vem estabelecer as metas, as estratégias e os programas que nós devemos seguir nos próximos 20 anos. Então, por exemplo, trazendo ali, neste horizonte, um aumento considerável da recuperação de resíduos sólidos, trazendo estratégias e ações para aumentar a reciclagem da fração seca, a reciclagem dos orgânicos, a questão da formalização da contratação das cooperativas de catadores, a questão do aproveitamento energético dos resíduos sólidos e de ações com vistas a uma maior reutilização de materiais e para redução na geração, que são os pontos prioritários da nossa lei. Então, nós temos todo esse arcabouço em nossas mãos, temos uma situação definida, os dados estão aí para nos mostrar o quanto nós precisamos fazer e não podemos mais depender de interpretações enviesadas de conceitos na questão dos serviços de limpeza urbana, gestão de resíduos sólidos, da aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob o risco de perpetuarmos essas mazelas que nós temos hoje. Então, como você colocou, Simone, enquanto o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação míope, com o perdão máximo que a gente possa colocar aqui, por ser a Suprema Corte do Brasil, mas tem uma interpretação míope do Código Florestal, entendendo que destinação adequada de resíduos é só lixão, nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos não apenas travar novos empreendimentos, como perpetuar os lixões a céu aberto que ainda estão presentes em todas as regiões do país. Enquanto mesmo o Supremo Tribunal Federal, novamente, com toda a vênia, vem com um processo de repercussão geral, com base em posições da década de 60, sobre se é possível haver concessão ou não do serviço de limpeza urbana, se é possível haver cobrança ou não pelos serviços de limpeza urbana, nós, de novo, corremos o risco de não conseguirmos não só avançar, como regredir, porque o dinheiro é cada vez mais curto e nós ficaremos aí num impasse para cumprir com as demais legislações. Então, essa insegurança jurídica que paira sobre o nosso setor e alguns outros setores também,
a insegurança do risco econômico-financeiro que afeta o setor e a falta de vontade política de muitos gestores, hoje trazem este problema grave que nós temos, de quase 3 mil lixões a céu aberto, de apenas 3% de reciclagem de fração seca, 1% de aproveitamento de fração orgânica e realmente um grande número de brasileiros, milhões de brasileiros, desenvolvendo problemas de saúde pela má gestão de resíduos. Então, já está mais do que na hora de realmente termos esse posicionamento muito claro de que ou este setor, e como eu disse no começo da fala, é essencial e se constitui como uma das principais barreiras sanitárias contra diversas doenças, contra diversas epidemias, contra a poluição em geral, realmente seja enxergado e considerado por nossas autoridades com este papel e realmente esta imagem, ou nós teremos que a cada vez nos lamentar e depois, passados 10 anos de política nacional de resíduos sólidos, ainda olhar no retrovisor e ver que praticamente nada foi feito e que nós estamos aí no século XXI com uma gestão medieval de resíduos no Brasil. Então, eu agradeço novamente a oportunidade e espero podermos conversar mais adiante nesse nosso painel. Muito obrigado. Carlos, eu que agradeço, eu acho que a gente está muito alinhado, acho que o setor está já mais experiente, já entendendo quais são as questões que eu acho que a gente não tem mais dúvida, né, que a gente precisa ajustar, mas só fazer um comentário antes de passar para o Thiago. Na minha visão, a gente precisa se unir ainda mais, porque eu tenho a experiência de não tratar só com esse setor, né, de tratar também com outros, e o Código Florestal foi uma boa experiência. Eu acho que tudo que a gente vivenciou no Código Florestal, que foram grandes batalhas, uma discussão muito importante com o Ministério Público de retrocesso ambiental, eu pude perceber que o setor, por exemplo, de energia elétrica, estava muito unido e batalhou e conquistou. O Código Florestal é extremamente justo com o setor de energia. Eu acho que ali foi abordado e colocado toda a problemática e eles resolveram questões fundamentais para tocar a vida deles. No nosso olhar, a gente não só não conseguiu as nossas conquistas fundamentais, como a gente tomou uma rasteira no último minuto. Então, acho que a gente não está sendo enxergado pelas autoridades, e isso, se alguma coisa me trouxe ao setor de resíduos, é que há mais de 20 anos eu estou tentando encaixar a gente na legislação existente. É uma loucura isso. Você falou da concessão, minha primeira contratação foi, sei lá quando, é melhor não falar, mas onde eu fiquei trabalhando, tentando fazer com que o setor de resíduos pudesse entrar na modalidade de concessão. A gente não tinha especificidade, a gente não tinha individualidade, a gente não tinha uma forma de cobrança, e tudo era impossível para o nosso setor, enquanto que o saneamento abria a torneirinha, media, fechava, era uma beleza, uma maravilha. E mais ou menos é o que está acontecendo agora, quer dizer, o marco de saneamento também traz uma realidade que a gente fica pensando se a gente é ou não é saneamento, a gente é saneamento quando interessa, quando não interessa a gente não é, e a questão do Código Florestal da mesma forma. Então, acho que a gente precisa ter ser um sujeito de direito ali, a gente poder ter os nossos direitos e obrigações de uma maneira mais individualizada, mais específica, onde as nossas questões possam ser realmente abordadas. E para isso, eu acho que eu vou falar pelas associações, né, que eu tenho convivido muito de perto com a BETRE, com vocês, a ABRELP e a BLP, eu acho que o CELUR também, a gente está num momento mais unido e a gente precisa estar cada vez mais junto para brigar pelas nossas questões, que são fundamentais, né? Acho que tem muita coisa aí para a gente conseguir reverter, como eu disse. Tiago, eu vou pedir a sua palavra e essa sua experiência tão interessante que o Walter já me deu um spoiler, como se diz hoje em dia. Por favor. Vocês me escutam bem? Tá, estou com um pequeno problema de microfone, se houver algum problema, por favor, me avisem. Bom, Simone, muito prazer, Bruno, muito prazer, e Carlos, prazer em revê-lo, né?
Meu nome é Thiago Trentinella e eu vou fazer uma apresentação. O Carlos deve estar, assim, bastante... deve ter ouvido isso umas 15 vezes, né? Bom, eu sou de Salvador, né? Vivi 1/4 da minha vida lá, 2/4 da minha vida em São Paulo e 1/4 da minha vida no Japão. Então eu posso dizer que eu sou nipo, sotero, paulistano, né? Eu comecei como advogado aqui no Brasil, no Machado Meyer, junto com a Roberta Danelon, né, que eu acho que é minha madrinha no mundo do direito ambiental, e o Walter Senise, meu padrinho. Né. Eu ia dizer pai e mãe, mas eu acho que eles iam ficar ofendidos com questão de idade, né, porque basicamente a gente tem a mesma idade. Né. Mas, de qualquer maneira, é uma honra estar aqui. Eu agradeço ao Walter pela indicação e a Simone por ter me aceitado no seu painel. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa, né, virtual com pessoas que eu admiro tanto. Bom, como a Simone já adiantou, eu tive uma experiência interessante, de fato, para mim. Em 2008, quando o VIEC estava começando, eu partia para o Japão, né? Peguei o voo dia 1º de abril de 2008, vai ser inesquecível isso. Bom, meu objetivo era fazer mestrado e doutorado, estudar resíduos sólidos, né? E, de fato, fiz, né? Cumpri a minha missão e tive um upgrade para ser professor na Universidade de Osaka por 1 ano. Né? E depois disso eu retornei ao Brasil. E aqui estou, eu cheguei ano passado. E eu vou contar um pouco do que eu entendi da história de resíduos sólidos do Japão, a história legal, e vou trazer paralelos, né? É claro que assim não dá para comparar absolutamente tudo, né? Parece que eu estou comparando laranjas com peras, né? Mas não é bem o caso, né? Porque a história do Japão em termos de resíduos é bastante longa, mas pode nos indicar caminhos também. Não estou dizendo que os caminhos serão idênticos, né? Mas podem ser bastante semelhantes, né? Eu vou dar um dado para vocês que pode parecer bastante surpreendente no primeiro momento, né? Esse ano comemoramos 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? É a primeira lei de âmbito nacional sobre o assunto. E o Japão tem uma lei parecida que data de 1900. A primeira lei japonesa sobre resíduos sólidos data de 1900. Era exatamente naquela transição entre o Japão samurai e o Japão Pokémon, né? Vamos dizer assim. O Japão estava se modernizando naquele momento. E uma das formas de se modernizar era evitar que doenças infecto-contagiosas tivesse algum impacto nesse crescimento acelerado do início do século XX, e tornaram, pela primeira vez, o serviço de limpeza pública num serviço público, né? E houve 3 fases, né? A primeira fase era, basicamente, limpar o país de, enfim, bactérias, vírus, o que vemos hoje, o que chamamos de lixão, né? O problema não se resolveu imediatamente. Na década de 70 houve uma outra lei, né, que determinava que o lixo coletado pela prefeitura seria apenas o resíduo sólido urbano, né, porque até então resíduos industriais também ficavam a cargo dos municípios, por incrível que pareça. E na década de 90 começou um novo ciclo, né, um ciclo que chamamos de economia circular aqui no Brasil, e lá eles têm um nome, traduzindo ao pé da letra, de sociedade circular, né? Mas no fundo é a mesma coisa, né? Por que eu estou dizendo isso? O Japão hoje em dia ele tem uma taxa de reciclagem bastante alta, né? Para os japoneses parece baixa, mas assim, comparando com o Brasil é coisa de 20% do total. Diferentemente do que o Carlos comentou, a geração de resíduos tem diminuído desde o ano 2000. E qual foi o segredo disso, né? O que aconteceu? Aconteceu de uma hora para outra? Não, né? O Japão teve um planejamento que começou basicamente desde a década de 60, e um planejamento de implementação de infraestrutura de saneamento básico, incluindo resíduos sólidos, né? Nesse momento, né, reciclagem não era exatamente um mote, né, da época. Então, assim, qual foi a tecnologia privilegiada naquele momento? A incineração, né? Falando simplesmente em incineração, né?
Para vocês terem uma ideia, hoje, né, esse programa foi tão bem sucedido que hoje, na área metropolitana de Tóquio, nós conseguimos ver cerca de 19 incineradores em atividade. Eles não chamam de incineradores, porque lá, nesses locais, existe uma central de triagem, né? Então, o que é reciclável vai para a reciclagem, o que é reaproveitável é reaproveitado. E depois, o que sobra é incinerado, né? Alguns geram energia, muitos deles, outros não, né? Alguns servem para aquecer água, por exemplo, né? Nos banhos públicos japoneses. Mas o ponto é que na região metropolitana de Tóquio, onde mais se gera lixo no Japão, existe um aterro. Esse aterro está construído, aliás, se eu soubesse disso antes, podia ter participado desse julgamento do STF, fala assim, olha, eles jogam lixo no mar, é uma caixa dentro do mar, né? Se vocês forem para o aeroporto de Haneda, olhar para baixo, né, é capaz de vocês virem lá. Aliás, ficou datada essa minha apresentação no sentido de que tinha uma notícia, né, uma notícia sobre as provas de canoagem lá nas Olimpíadas que seriam esse ano, né, e estava mostrando lá o aterro, né. O aterro, ele é no meio do mar, existe um canal, né, entre o mar e o continente, literalmente um canal, uma linha reta, e as provas de canoagem seriam feitas lá, né. Existe também, nesse aterro, né, a vizinha desse aterro, existe também um incinerador. Agora, pois é, a gente podia ter falado isso lá para os ministros, né, talvez eles se sensibilizassem sobre a viabilidade ou não, né, de impedir que aterros sanitários fossem construídos em APP. Mas, de qualquer maneira, quais as lições que eu enxergo aqui para o Brasil, né? Planejamento e o descarte, e uso descarte propositalmente, de preconceitos contra tecnologias que podem nos ajudar na gestão de resíduos. Primeiro ponto, planejamento. O planejamento começou na década de 60 e a diminuição da geração de resíduos no Japão foi sensível a partir dos anos 2000. Não foi de uma hora para outra. Se você começa a conversa, o Japão tem muito isso de falar que a reciclagem era sempre feita desde a época dos samurais. Olha, isso é e não é, né? Era feita uma reutilização, que de fato era um país pobre, né? Quando o país ficou muito rico, né, a partir da década de 60, a geração de lixo foi gigantesca, subiu brutalmente, né? E na década de 90, o movimento mundial, o OCDE, enfim, as normas de reciclagem, reaproveitamento e economia circular começaram a entrar em vigor. E apenas em 2000 se tornou sensível, né, a diminuição da geração de resíduos. Então, assim, o planejamento é indispensável e a gente tem que botar na cabeça que não vai gerar fruto de uma hora para outra. Porém, o planejamento talvez nos ajudasse numa questão, aí eu trago para a disputa a Prefeitura aqui de São Paulo, que é a situação emergencial que o município de São Paulo se encontra, né, em termos de gestão de resíduos, né. Nós temos um único aterro municipal, não é o único utilizado, mas é o único municipal, cuja vida útil deve acabar por volta de 2026. O contrato de concessão referente a esse aterro, a gestão, coleta, tratamento de resíduos, acaba em 2024. Nessa campanha, eu acompanhando os debates, vi que o tema resíduos sólidos foi mencionado 2 vezes. Uma vez, no primeiro debate do primeiro turno, de maneira mais extensa, né? E nenhum deles falou dessa questão emergencial com relação ao aterro, né? E um dos candidatos apostou muito no que o Plano de Gestão Integrada de Resíduos de São Paulo apostou em 2014, que era reciclar e compostagem. Reciclagem e compostagem. Não estou querendo dizer que a reciclagem e a compostagem não são relevantes, são bastante relevantes e muitos países do mundo se utilizam disso, mas não pode ser a solução de todos os problemas, nunca é, em lugar nenhum, né? Os países que são mais avançados em gestão de resíduos, o Carlos pode falar isso bastante melhor que eu, eles têm um blend, né, de tratamentos e que inclui aterro sanitário. O aterro não vai ser dispensado em momento algum.
Então, essa coisa que ambos candidatos concordaram em dizer que o aterro é uma tecnologia do século XIX. Não é. É uma tecnologia atual, né? É necessário. Assim, a grande revolução que vamos fazer em gestão de resíduos aqui no Brasil é não destinar quase 100% dos nossos resíduos diretamente para aterros, né? Isso vai ser o grande mind-blowing assim, da gestão de resíduos aqui no Brasil, né? Nós temos uma oportunidade de ouro, né, na próxima gestão municipal, pelo menos aqui em São Paulo, junto com a movimentação que o Planares tem feito, junto com toda essa consciência, né, que o setor tem levantado em torno do tema, né, de pelo menos para os próximos 4, 5 anos, ter um planejamento tal que a gente consiga dizer para o catador que ele não vai perder emprego por causa de incineração, que a incineração não é o pior dos mundos, né, que a incineração também não vem sozinha, né, mas é uma tecnologia. Por que eu insisto na incineração? Porque eu sou o sacerdote da incineração? Não, eu não estou pregando para ninguém. O ponto é que, enquanto o Japão tem 80% dos seus resíduos destinados diretamente para incineração, eles reciclam 20%, grosso modo, tá? Aqui no Brasil, a gente tem um movimento bastante relevante contra a incineração, porque seria poluente e faria catadores perderem emprego. No entanto, a gente recicla muito menos que qualquer outro país que incinere muito mais que a gente, né? Então, a lição que eu aprendi nesses tempos de, enfim, congressos internacionais, estudos e prática, né, é que não necessariamente quem incinera muito, recicla muito, né? Eu acho que dá para falar isso. Então, colocando um ponto final na minha fala, é isso. Planejamento é fundamental, estruturas mais flexíveis de contratação, não exatamente flexíveis, mas pelo menos que não impeçam o fluxo livre, né, dessa contratação pública, né, devem ser implementados. Nenhum serviço é de graça. É engraçado falar isso, né, mas o que a política, o novo marco do saneamento fez foi tornar a Marta Suplicy uma espécie de profeta, né, da cobrança pelo lixo, né. Ela foi demonizada, recebeu o apelido de Martaxa, e hoje a gente volta a estar falando, poxa, talvez ela tivesse certo. Talvez a gestão de resíduos demande muito mais dinheiro do que a gente tem em caixa para cuidar disso adequadamente, né? Enfim, nenhuma tecnologia pode ser. A gente está numa situação emergencial tal, pelo menos na cidade de São Paulo, que a gente não pode se dar o luxo de descartar possíveis soluções. Eu agradeço imenso a atenção de vocês. Tiago, super obrigada, é muito pertinente ouvir. Acho que a gente está no momento de começar a discutir exatamente isso, né? As novas tecnologias e o que é possível se fazer, mas é muito certo que a gente tem uma realidade no Brasil ainda muito diferente, né? Encaixa muito a sua apresentação pela figura que vem agora em seguida do Bruno, que ele trabalha na Bahia e tem um histórico aí com o Japão também para contar. Eu acho que isso foi encaixado sem querer, né, Bruno? Acho que com esse teu olhar de uma experiência internacional importante, agora eu queria que o Bruno colocasse um pouco da experiência dele nesses últimos anos. O Bruno foi da Estre, que é uma das grandes empresas do nosso histórico aí, e hoje defende a bandeira da Solvi numa briga incessante para tentar fazer funcionar esses aterros pelo Brasil. Então, é uma experiência que eu quis trazer e vamos ter o prazer de ouvir agora. Boa tarde. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Boa tarde. Legal. Simone, obrigado pelo convite. Você, de fato, é uma amiga, uma colega aí de batalhas, de algumas conquistas, e temos muito a batalhar aí, né, pela frente. Prazer aí rever o Carlos, e um prazer conhecer o Tiago. Tá? Eu preparei uma apresentação, brevemente, só para também colocar um posicionamento prático, né, de como está a atuação do setor de um player, né, que é a Solvi, e daí fazer o gancho, fazer as oportunidades que a gente tem em relação aos desafios futuros. Pode passar, por gentileza?
Aí uma breve apresentação, tá? Aqui do histórico, por favor. Isso. Aqui, né, eu sou engenheiro ambiental da terceira turma de engenharia ambiental da PUC Campinas. Eu, Thiago, iniciei aí em São Paulo, tive a oportunidade de ir 3 vezes para o Japão, né, sou descendente, e agora estou aqui na Bahia. Tenho 16 anos de experiência na gestão de resíduos sólidos, 6 anos de Solvi, então os meus primeiros 10 anos aí foram no Grupo Estre, e trabalhar na Estre, trabalhar na Solvi, assim, possibilitou a gente estar trabalhando com gestão de resíduos sólidos, trabalhei com biogás, crédito de carbono, na época do auge do protocolo de Kyoto, na ratificação em 2005, gestão de aterro, e hoje eu sou gerente regional aqui na Bahia, né, na área de tratamento e valorização de resíduos. Então, nós temos aqui uma primeira concessão aqui do Nordeste para aterros sanitários, que é a BATRE, né, para pegar o resíduo da região metropolitana de Salvador. Temos um aterro privado no interior, aqui em São Francisco do Conde. Temos uma termoelétrica, a primeira termoelétrica do Nordeste, a biogás, e também um aterro de resíduo de construção civil, mas que nós já temos a valorização desse resíduo também. Por favor, próximo. Aqui é só reforçando, porque eu gosto de sempre estar reafirmando que são principalmente não só a missão, visão, mas os valores, né? São valores inegociáveis aqui para quem trabalha na Solvi ou em nome da Solvi, né? Que é o operar seguro. A gente se preocupa muito com a operação segura aí, no caso não é só questão ocupacional, mas a segurança ambiental, a integridade, né? A equipe, inovação, excelência, dinamismo, porque esses valores a gente acredita que não só vamos perenizar o negócio, mas também a percepção da sociedade e agregar esses valores também para os nossos clientes, e seja privado ou público. Próximo, por favor. Então, aqui uma visão geral, né? A gente trabalha aqui em áreas de concessão, PPP, destinação e tratamento de resíduo, serviços industriais e valorização energética. Temos aproximadamente aí 13 mil colaboradores no grupo, 62 CNPJs, empresas, atuamos em 16 estados, tá? Temos aí uma atuação de mais de 50 anos no mercado de limpeza urbana e gestão de resíduos. Por favor. Que são algumas empresas, né, que talvez ligadas a esses segmentos, né? Então, o pessoal aí de São Paulo talvez conheça aí a Loga, conheça a SBA e a Essências, né? E no caso de quem está aqui na Bahia, com certeza conhece a BATRE e a Sotera Ambiental. Por favor. Aqui já eu quero demonstrar um pouco do posicionamento em relação às tecnologias, né? Então, isso já, como o setor, a gente vem atuando e incorporando novas tecnologias, seja fomentado por uma questão de legislação, como a política nacional, seja fomentado por uma questão de mercado, principalmente quando a gente trata do mercado das empresas privadas, o industrial principalmente. Então, a gente, a partir dos aterros sanitários aqui, que são 35 aterros, né, no sentido horário, então nós temos 3 termoelétricas, então aqui a gente entende que aqui a gente gera valor aos nossos processos, um incinerador, uma usina de beneficiamento, uma planta de dissorção térmica, plantas de valorização de sucata eletrônica, daí a manufatura reversa ou economia circular, planta de embalagem de óleo lubrificante, 6 unidades, coprocessamento em fornos de cimento, aqui nós estamos falando de blendagem, 5 unidades de tratamento de serviço de saúde, 2 plantas de compostagem, 14 garagens, 6 estações de transferência ou de transbordo e 5 usinas de triagem. Aqui são triagens manuais e a grande maioria aí são 4 semiautomáticas, tá? Então a gente tem pouca intervenção humana, mais automatizadas. Por favor. Próximo. Aqui eu gosto de enfatizar, porque esse é um dos processos que agregam muito valor, né? Então, a gente tem a primeira termoelétrica aqui do Nordeste, que é a Termoverde Salvador, depois inauguramos a biotérmica no Rio Grande do Sul,
na cidade de Minas do Leão, que recebe parte dos resíduos da região metropolitana de Porto Alegre, e também a UVS Termoverde Caieiras, tá? Que é a maior térmica biogás aí das Américas. Então, aqui, para vocês terem uma noção, né, a gente gera aí aproximadamente aí energia suficiente para 500 mil de habitantes. Por favor. E quais são os desafios aqui que a gente enxerga, né? A questão da tecnologia, da viabilidade dessa tecnologia. Então, a gente entende que esse serviço, a viabilidade da tecnologia, ela pode depender muito, não só da questão técnica, mas da questão econômica. Então, muitas vezes, uma realidade de um município que está num lixão, tem pessoas que já vêm ofertar tecnologias, né, que muitas vezes são mais custosas. Então, a gente tem tecnologias viáveis que atenda, que caiba no bolso, porque eu entendo também que esse serviço ele é essencial não só para o cliente público, mas para o cliente privado. Então, todas as tecnologias associadas, o aterro, ele não é, por si só, ele não é a solução, então ele é associado com as outras tecnologias. Eu acho que tudo que está relacionado a essas tecnologias também deve ser considerado como um serviço essencial, seja para o setor público ou para o setor privado, porque o próprio setor privado ele precisa dar a destinação adequada dos resíduos gerados pelo seu processo produtivo. O licenciamento ambiental, então, de fato, o licenciamento ambiental eu entendo que é um desafio. É importante que as legislações, e os órgãos de licenciamento estadual, elas tenham um acompanhamento, a gente consiga, de fato, ter legislações que reflitam a realidade, reflitam a prática, acompanhem essa evolução tecnológica, né? Uma coisa que o Carlos, na sua fala, ele argumentou muito, né, em relação à regulamentação. Então, eu entendo também que a regulamentação, as normas, as legislações, elas devem acompanhar essas novas tecnologias que a gente busca como solução, como prover solução para os nossos clientes, seja, por exemplo, os novos produtos, né? Então, o aterro a gente iniciou com projetos de térmica, com o aproveitamento do biogás, agora a gente já tem o biometano, então a regulamentação desse mercado de biometano, de poder, o Rio de Janeiro e São Paulo tem boas iniciativas para esse mercado, mas ainda ele é carente de regulação no âmbito nacional. Também isso foi falado, né, e é um ponto que é crucial para nós, que são as garantias, né, as parcerias com o setor público. Então, nós três estamos falando aí em relação às taxas, né, garantir uma adimplência, seja através de PPP, seja através de contratos de concessão, mas é importante que esse recurso, né, a gente consiga ter garantias para que a gente consiga prestar um serviço adequado e ser percebido essa qualidade do serviço pela sociedade, né? E também o que a Simone também pontuou na sua fala, é o fortalecimento do setor, né? Então, é importantíssimo a gente manter, né, Carlos, as ações aí de fortalecimento do setor através das entidades de classe, os players, né, eventos, treinamentos, e o próprio evento aqui, o Congresso Ambiental, também é um evento que contribui muito, a gente pode estar trocando as experiências e estar agregando aí para o setor. É isso, Simone. Muito obrigada, Bruno. A sua apresentação me faz pensar que se a gente não tivesse que correr o dia todo atrás de explicar para o órgão ambiental o que a gente faz, ou correr atrás de receber das prefeituras, a gente ia ter mais tempo para cuidar da união do setor, dos nossos pleitos. Então, eu lembro bastante dessa realidade quando eu vejo a apresentação com tanta coisa. Eu só acho que a gente precisa realmente ser mais traduzido, viu, Carlos? A gente está precisando disso, porque não tem muita novidade, mas é difícil da gente se fazer entender. Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem agora. Eu não vou me alongar, queria saber se algum de vocês quer fazer mais algum comentário, mas a minha percepção é que a gente tem muito trabalho para 2021, para retomar o que a gente perdeu nesses últimos 2 anos, e com certeza eu conto com a participação de vocês, e acho que a gente tem que estar mais perto.
Tiago, muito prazer te conhecer. Muito obrigada pela tua contribuição. Carlos, mais uma vez, está junto com a gente. E Bruno, no dia a dia, a gente vai se falando e vai ganhando essas batalhas, né? Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês. Vai falar, Carlos? Eu ia só corroborar, agradecer novamente mais uma vez e corroborar um pouco depois dessas falas, incluindo a abertura da Simone, as ponderações e experiências do Tiago e do Bruno. Eu vejo justamente que estamos todos falando a mesma coisa. Estamos todos, como a Simone disse, com um entendimento alinhado. E o que nós precisamos agora é furar esta barreira que nós temos, é sair dessa nossa bolha e conseguir falar com a sociedade e demonstrar para a sociedade o quão importante é a atenção nesse nosso setor para que isso possa levar à sensibilização às autoridades. E aí, Simone, nessa atuação das entidades, juntamente com as empresas que fazem parte, aí, Bruno, o Grupo Solvi tem atuação em todas as entidades e realmente trazendo essa visão, ali, vamos dizer assim, do chão de fábrica, né, das dificuldades de quem está na ponta, é que nós tenhamos essa noção, essa percepção de que precisamos intensificar o corpo a corpo com aqueles que tomam as decisões. Então, aí, falando de órgãos ambientais, falando de tribunais de contas, falando de tribunais de justiça, das cortes superiores, enfim, que possam entender um pouco desse nosso setor e que geração e gestão de resíduos sólidos não é só jogar aquilo que não nos serve mais num saquinho, amarrar esse saquinho e colocar na porta de casa. A gente já viu que é muito mais do que isso, sabemos que é muito mais do que isso, mas precisamos levar para esses outros players essa noção também. Não vou me alongar muito. Legislação a gente tem, né? Legislação, a gente tem eu morro de orgulho da política de resíduos, eu acho que é uma das melhores leis que a parte ambiental traz no dia a dia, ela tem uma visão completamente moderna e é atrás dela que a gente está correndo nesses últimos 10 anos. O que a gente precisa, como o Carlos falou, é sensibilizar as pontas aí de quem toma as decisões, e para isso a gente precisa, independentemente da tecnologia e do que nós vamos fazer, cuidar da gestão dos resíduos como um todo no país, né? Muito obrigada, viu? Bruno, Tiago, vocês querem fazer mais algum comentário? Eu corroboro as palavras do Carlos, eu acho que a gente tem que furar essa nossa bolha aqui de entendimento, né? A gente tem muito conhecimento acumulado e, por algum motivo, a gente ainda não conseguiu sensibilizar os gestores públicos disso. Não todos, alguns, e talvez pelo fato de demandarem muito longo prazo, né? As políticas de resíduos todas demandam muito longo prazo. Mas eu, enfim, saí do Brasil há bastante tempo e voltei recentemente e vi muita coisa mudar para melhor. E eu acho que é bem possível a gente conseguir uma mudança relativamente rápida em termos de conscientização e educação que levam também à maior eficácia das políticas de resíduos, né? Eu não acredito que seja apenas uma questão cultural, acho que é apenas uma questão de educação. A gente não é culturalmente inábil para jogar lixo no lixo, né? Talvez a gente só não veja valor nisso, né? Eu agradeço mais uma vez a atenção e a oportunidade de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Eu acho que a gente pode encerrar, então, Rodrigo. Você vai me ajudar a encerrar? Esse online eu não estou acostumada, não. Gente, foi uma satisfação imensa ter vocês, encontrar as pessoas conhecidas tanto aqui presencialmente como telepresencialmente. Obrigado, Simone. A gente vai fazer um rápido intervalo. E eu queria lembrar, agora a gente vai ter, depois às 16 horas, a gente junta todo mundo na sala 1, que vai ter uma sessão única. A gente vai ter 4 secretários de Estado, o Fábio Feldman e a Maria Cristina,
escritório Pinheiro Neto Advogados, e o Walter Senise, da Senise Paiva, para discutir um relacionamento entre o Poder Executivo e um diálogo sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Então, convido a todos às 16 horas para assistir. Obrigado mais uma vez, Simone. A gente podia ficar aqui conversando muito tempo. Espero que a gente esteja reunido presencialmente mais vezes e tão logo seja possível. Obrigado a todos.